Bom dia, gente! Vamos lá continuar nossa matemática. Na página 131, questão 8. Observe a sequência abaixo. 8, 14, 20, 26, 32, 38. Escreva a regra dessa sequência. Como é que ela foi descobrindo o número seguinte? Fácil. Ela foi contando de 6 em 6. Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, foram de 6 em 6, tá? No item B, ele pede para você completar aí as divisões. Então, vamos completar aí as divisões. 8 dividido por 6, aqui dá 1, 6 vezes 1, 6, menos 8, 2. Então, 14 dividido por 6... 14 dividido por 6, né? Aqui já tem um 2. Aqui você vai botar 12, tá? Sobra 2. 20 dividido por 6. 6? 20 dividido por 6. Aqui já tem 18 e aqui já tem 2. Então, aqui você vai colocar o 3, certo? 26 dividido por 4. 26 dividido por 4. Aqui já tem 4. Então, aqui você vai botar o 4, 24. E aqui vai sobrar, já tem um 2, né? Então, você vai só completando aí com o que tá faltando. O próximo é 32 dividido por 6. Então, é 32 dividido por 6 e 38 dividido por 6. No 32 dividido por 6, aqui já tem 5. Então, você vai colocar o 30 aqui, sobra 2. E o 38 é o que você vai ter que fazer todo, né? Então, vai estar 6 vezes 6, 36, menos 38, 2. Certo? Era só para completar aí os espaços em branco. No resto, onde tem duas linhazinhas, você bota o 0, 2, certo? Onde é que tem mais? Aqui também. 38. 38, 0, 2. E o 32 é 0, 2. Tem dois espacinhos, você coloca o 0. Item C. Nas divisões do item B, os dividendos são números da sequência representados nesta atividade. Ele botou os números lá de cima, né? 8, 14, 20, 26, 32, 38. Que características em comum você pode observar entre essas divisões? Tem duas coisas, né? Tem duas coisas em comum aí. Primeira coisa em comum, todos foram divididas por 6. Ixi, Maria, aqui eu já errei, ó. Que era 6. Então, todas foram divididas por 6 e todas tiveram resto 2, ó. 6, 6, 6, 6, 2, 2. Então, o que é que elas têm em comum? O divisor foi o 6 e o resto foi o 2. Em todas elas, o divisor foi o 6 e o resto foi o 2. No item D, escreva os 3 próximos números dessa sequência. Se eu tenho 38, 38 mais 6, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Então, ele quer os 3 próximos. Então, no item D, o próximo número é 44. 44 mais 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. E 50 mais 6, 56. Então, os 3 próximos números, 44, 50 e 56. Por quê? Porque eu somei de 6 em 6 para completar a sequência lá de cima que ele queria. E o item é, o número 168 pertence a essa sequência? Justifique sua resposta. Ele tem que ser dividido por 6 e tem que dar o resto 2. Será que acontece? Então, vamos lá, dividir aí. 168 dividido por 6.
Na minha tabuada de 6 eu tenho 16? Não, não tenho 16. Mas tenho 12. Que é 2 vezes 6, 12. 12 menos 16, 4, né? É 2, 3, 4, 5, 6. É, gente, 4. Vou baixar o 8. Na minha tabuada de 6 eu tenho 48? Tenho, que é o 8. 8 vezes 6, 48. Então, ela pertence aí à sequência? Não, né? Porque eu dividi por 6, mas, ó, não sobrou 2 de resto. Então, ela não pertence à sequência, né? Porque ela é uma conta exata, ela não sobrou o resto 2. Para pertencer à sequência, tinha que ser dividido por 6 e restar 2. Então, não foi. Certo? Vamos para a página 132. Vocês vão responder aí a 132, a 133, a 134, a 135, certo? Que nós vamos voltar para corrigir. Só divisão, dúvidas, pega a tabuada, certo? Para fazer. Então, dá 100, repetindo, dá 132 a 135. Забуду имя любимое мое, твое имя имя любимое мое. Pronto, vamos lá corrigir. Página 132, questão 9. Em uma gincana participaram 133 meninos e 135 meninas. Sabendo que foram formadas equipes com 9 crianças, quantas equipes foram formadas? Primeira coisa, tenho que saber quantas crianças no total, né? Então, eu coloquei aqui, ó, meninas, meninos e grupos. Então, são 135 meninas, 153 meninos e 9 grupos. Tenho que fazer o quê? Descobrir a quantidade de crianças. Então, para me descobrir, 135 mais 153. 5, 6, 7, 8. 5 mais 3, 8. 5 mais 3, 8. E 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 288 crianças. Vou pegar essas 288 crianças e vou dividir nos meus 9 grupos. Então, 288 dividido por 9, certo? O que é que eu vou fazer? Não sei a tabuada de 9, vou lá, volto algumas folhas do meu caderno e olho a minha tabuada. Vou na minha tabuada do 9 procurar o 28. Por que eu não posso fazer só com o 2? Porque o 2 é menor do que o 9. Então, eu vou fazer com o 28. Então, eu vou lá na minha tabuadinha do 9 procurar o 28. Só que eu não tenho 28. Então, eu vou para o menor mais perto, que é o 3. 3 vezes 9, 27. 27 menos 28, 1. O que é que eu vou fazer? Vou baixar o 8. Certo? Agora, eu vou lá na minha tabuada do 9 procurar o 18. Eu tenho? Tenho. Que é o 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. Menos 18, 0. Divisão exata, né? Divisão exata, não sobra resultado, não sobra resto. Então, meu resultado, foram formadas 32 equipes, né? Então, são 9 crianças, que não são grupos, aqui são crianças, certo? Crianças e grupos. Ele queria saber os grupos. Então, são 32 grupos, certo? Repetindo. Eu tenho 135 meninas, 153 meninos. Cada grupo ficaria com 9 crianças. Quantos grupos eu conseguiria formar? Então, primeiro eu tinha que saber a quantidade de crianças. Então, 288 crianças. Se ficarem 9 crianças em cada grupo, eu consegui formar 32 grupos. Página 132, questão 10. Para
Para cercar uma horta em formato de quadrado, conforme a representação abaixo, né, conforme aí o desenho, são necessários exatamente 166 metros de tela. Qual a medida de cada lado dessa horta? Então, eu vou precisar de 166 mais 2, né, que são o metro do portão. Vamos ver a dica. Lembre-se que no portão não foi usado tela e que um quadrado tem 4 lados iguais. Então, vai ser 166 mais 2, que dá quanto? 168, certo? Vou pegar esse 168 e vou dividir para os 4 lados, né? Que meu quadrado, então, um lado, 2 lados, 3 lados e 4 lados. Então, eu vou dividir isso aqui pelos 4 lados. Então, vai ficar 168 dividido por 4. Vou procurar o 1. 1 não dá porque é menor do que o 4. Então, eu vou começar com 16. Na minha tabuada de 4, eu tenho 16? Tenho. Que é o 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Menos 16, 0. Vou baixar o 8. Na minha tabuada do 4, eu tenho 8? Tenho. Que é 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Menos 8, 0. Então, qual é a medida de cada lado dessa horta? 42 metros, né? A medida de cada lado da horta é 42 metros, certo? Questão 11, página 132. Em cada item, sem fazer cálculos, marque com um X o número que mais se aproxima do resultado da divisão. Depois efetue os cálculos e verifique se a alternativa que você marcou, né, se aproximou do resultado obtido. Então, você vai aí, né, no chute, marcar aí o que é que você acha que é a resposta. Depois, você vai fazer os cálculos para ver se você acertou o que você marcou. Então, como vocês já fizeram isso, eu vou fazer os cálculos, tá? 564 dividido por 8. Vou lá na minha tabuadinha do 8, né, procurar esses números. Posso começar com o 5? Não, porque o 5 é menor do que o 8. Então, eu vou começar com 56. Na minha tabuada do 8, eu tenho 56? Tenho, que é 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Menos 56, 0. Vou baixar o 4. Posso fazer com o 4? Não, porque o 4 é menor do que o 8. Então, o que é que eu vou fazer? Vou só acrescentar o zerinho aqui. E terminei minha conta. Certo? Então, respostinha aí, 70. Certo? 609 dividido por 7. Vou começar aí com o 60, já que eu não posso começar com o 7. Vou na minha tabuada do 7 com o 60, porque só o 6 é menor do que o 7. Então, na minha tabuada do 7, eu tenho 60? Não. Eu tenho 56, que é 7 vezes 8. 56. Menos 60, 56, 57, 58, 59, 60. 4. Vou baixar o 9. Na minha tabuada de 7 eu tenho 49? Tenho, que é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Menos 49, 0. Então, aqui é a minha resposta. 87. Mas aí eu não tenho 87. Mas quem é que chega mais perto? 90. Então, você vai marcar o 90. E na minha outra continha, 162 dividido por 4. Eu vou lá na minha tabuadinha do 4. Ver se eu tenho 16, que é quem? 4 vezes 4. 16. Menos 16, 0. Baixo 2. A mesma coisa dessa aqui, ó. Não dá pra mim fazer. Então, eu só acrescento 0 e termino a minha conta. Certo? Então, aí, 40. Você vai pintar aí o 40, certo? Então, aqui você vai pintar o 90, que é o mais perto, certo?
aqui o 40 e aqui o 70. Na página 133, questão 12, complete os esquemas de acordo com as setas. Então, eu vou dizer aí, tá? Vou fazer aqui, depois eu vou subir, tá? Então, 864 dividido por 8 dá 108. 108 vezes 5, 540, dividido por 2, 270, mais 128, 398, certo? Então, você fez os cálculos, encontrou a resposta. No item B, 770 dividido por 5 dá 154. 770 dividido por 7 dá 110. 990 dividido por 9, já tem o resultado, né? 110. E 990 dividido por 3, 330. Questão 13. Ricardo pretende comprar uma batedeira na loja Compra Legal. Veja ao lado o folheto dessa loja. Se Ricardo optar por comprar essa batedeira a prazo e parcelar em 6 vezes, qual vai ser o valor de cada prestação? Então ele diz aí, ó, promoção só até o final do mês de maio, né? 582 à vista, ou em até 6 vezes sem acréscimos, né? Então eu quero saber quanto é que eu vou pagar. Então eu vou pegar o 582 e dividir por 6. Posso fazer com 5? Não, porque é menor do que o 6. Então eu vou fazer com 58, certo? Na minha tabuada do 6, eu tenho 58? Não. O menor mais perto é 6 vezes 9, certo? Que é 54. Menos 58, 4. Baixo 2. Na minha tabuada de 6, eu tenho 42? Tenho, que é 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42, menos 42, 0. Então, ele diz aí. Qual vai ser o valor de cada prestação? Né? O valor de cada prestação vai ser R$97, tá? Então, o valor de cada prestação vai ser R$97. Elabora o enunciado de um problema envolvendo a divisão a seguir. Isso aí já toda atividade tem uma elaboração de problema, né? Então, você vai fazer um problema que tenha 232 dividido por 4. Você vai elaborar, tipo esse daí de cima, né? Tipo esses problemas que a gente tem, ó. Tem o 9, tem a 10, tudo é problema. Então, você vai criar um problema que tem essa divisão aí, 232 dividido por 4. Na 134, questão 15. Observe a seguir as operações que Lidiane efetuou usando apenas os números 5, 9 e 45. Então, ela fez 5 vezes 9, 45, 9 vezes 5, 45, 45 dividido por 9, 5, 45 dividido por 5, 9. Só tabuada, né? De maneira semelhante à de Lidiane, escreva todas as multiplicações e divisões possíveis usando apenas os números indicados em cada item. Então, tá aqui o item A, 6, 8, 48. Como é que eu vou fazer? 6 vezes 8, 48. 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 6, 8. 48 dividido por 8, 6. Só isso. Facílimo, né? Item B, 7 vezes 9, 63. Só tabuado, ó. 9 vezes 7, 63. Vou só inverter, né? 63 dividido por 7, 9. 63 dividido por 9, 7. Somente inverter. Questão 16. Observe como podemos efetuar 848 dividido por 4, decompondo o dividendo. 555 dividido por 5. 5 vezes 1, 5. Menos 5, 0. Baixo 5. 5 vezes 1, 5. Menos 5, 0. Baixo o próximo 5. 1 de novo. 5 vezes 1, 5. Menos 5, 0.
Então, 648 dividido por 2. É só para fazer a divisão, só que ele tá explicando aí passo a passo, né? Se eu for decompor esse número aqui que ele quer, vai ficar 500 mais 50 mais 5, né? E se eu for decompor esse número aqui, vai ficar 100 mais 10 mais 1. 648 dividido por 2. Se eu for decompor esse número, vai ficar 600 mais 40 mais 8. Né? Então, vamos tirar daqui, né? Para poder ficar mais 500 mais 50 mais 5. Pronto. Melhor aqui em cima, né? Dá para entender melhor. Então, vamos lá com a divisão. 2 vezes 3, 6 menos 6, 0. Baixo 4. A tabuada de 2, quem é que dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Baixo 8. 4, né? 2 vezes 4, 8. Menos 8, 0. Então, tá aí. 324 o resultado. Tá aqui o que ele pediu, né? Decomposição do dividendo. Então, vamos para a página 135, questão 17. Utilizando as fichas ao lado, Heitor compôs a seguinte divisão. 592 dividido por 4. Só resolver. Vou lá na minha tabuada do 4, né? Resolver aí a minha divisão. Certo? Na minha tabuada do 4 eu tenho 59? Não. Passa que eu só vou até o 40. Então, eu vou fazer só com um número, né? Já que o 5 é maior do que o 4. 4 vezes 1, 4. Menos 5, 1. Vou baixar o 9, né? Na minha tabuada do 4, eu tenho o 19? Não, mas eu tenho o 16, né? Então, que é o 4 vezes 4, 16. Menos 19. 16, 17, 18, 19, 3, né? Baixo 2. Na minha tabuada do 4, eu tenho 32? Tenho, que é o 8, né? 4 vezes 8, 32. Menos 32, 0. Certo? Então, 148. Fiz o item A, tá? O item A que ele pediu. No item B, de maneira semelhante à de Heitor, utilize os números das fichas acima, escreva e resolva uma divisão que tenha o maior quociente possível. Para mim ter o maior quociente possível, eu tenho que começar com o 9, né? Então, item B, tenho que começar com o 9. Depois do 9, qual é o maior número? O 5. Depois, o 4, né? Dividido por 2, que foi o número que sobrou, certo? Então, é o maior número que eu consigo formar. 954 dividido por 2. Na minha tabuada de 2, eu tenho 9? Não, então eu vou para o menor mais perto, que é o 8, que é 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Menos 9, 1. Baixo 5. Na minha tabuada de 2, eu tenho 15? Não. Mas tem um 14, que é 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Menos 15, 1. Baixo 4. Então, vou repetir de novo aqui, né? Que é o mesmo resultado. 2 vezes 7, 14. Menos 14, 0. Então, 477 aí o meu resultado do item B. Certo? Questão 18. Página 135. Murilo representou o mapa dos assentos de uma sala de cinema, mas derrubou tinta sobre o papel. Observe a imagem ao lado. Sabendo que nessa sala de cinema há 105 assentos, determine os códigos dos assentos da última fileira. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 7 filas. Então, vou pegar os 105 assentos e dividir por 7. Na tabuada do 7,
Vou com o 10 aqui, então o menor mais perto é o 7 vezes 1, 7. Menos 10, 7, 8, 9, 10, 3. Vou baixar o 5, né? Na minha tabuada do 7, eu tenho esse número aí, 35. Tenho, que é o 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Menos 35, 0. Determine o código dos acentos da última fileira. Então tá aí, ó. Começa com letra, ó. Se eu for lá no alfabeto, né? A, tá aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, começa com O, né? Então, vai ficar, como são 7, vai ficar O1. Vou fazer assim pra gente saber que é um O, né? O2, O3, O4, O5, O6 e O7. Então, é a minha última fileira, né? Então, terminamos aí mais uma aula de matemática. Próxima aula a gente vai continuar aí com a divisão, certo? Então, até a próxima aula.